Em 19 de abril de 2005, no dia da eleição de Bento XVI, o Papa convidou os cardeais para jantar com ele. O cardeal belga Godfried Daniels fez questão de não estar presente. Seria isso um sinal de revolta tão logo após a eleição? Perguntou o vaticanista alemão Andreas English, autor do livro traduzido no Brasil com o título O Homem que Não Queria Ser Papa. E observou English: por acaso o novo Papa tinha inimigos implacáveis no colégio dos cardeais, homens que odiassem? Mas de onde vinha esse ódio? Ratzinger era apenas um teólogo que sempre se manteve afastado das brigas de poder. Quem estava contra ele e por qual motivo? Perguntou English. O que teria sentido Bento XVI quando na mesma noite da sua eleição o cardeal belga Godfried Daniels se recusou a ir cumprimentá-lo? Daniels, uma das principais vozes progressistas em toda a igreja, foi presidente da Conferência Episcopal da Bélgica por mais de 30 anos, de 1979 a 2010. Quando Daniels entregou a sua renúncia em 2009 por ter atingido a idade de 75 anos, a igreja belga estava em profundo declínio, com seminários vazios e um número cada vez mais reduzido de católicos com frequência habitual à igreja. Na ocasião, os progressistas na linha do cardeal Joseph Suenens, que apoiavam Daniels, torceram para que Daniels fosse sucedido pelo bispo Joseph de Kessel, na arquidiocese de Malines e Bruxelas. Mas Bento XVI, contrariando o grupo de Daniels, nomeou o conservador André Moutian Leonard de Namur. O Whispering de Logia o descreveu como um entusiasmado defensor do Summorum Pontificum, o moto próprio de Bento XVI, facilitando a ampla celebração do missal em latim. A nomeação de Dom Leonard provocou a ira dos ultramodernistas aliados de Daniels, como o arcebispo emérito de Malines e Bruxelas, Karl Joseph Halber. Numa entrevista a Il Regno, Halber criticou raivosamente Bento XVI, acusando o seu tradicionalismo. Para ele, Ratzinger era mais liberal no tempo em que perito no Concílio Vaticano II, mas que foi se tornando conservador cada vez mais no crescente, desde os tempos de professor na Universidade de Regensburg, especialmente no campo da liturgia. Halber havia sido denunciado 4 vezes por Ratzinger à Secretaria de Estado, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, por Halber defender abertamente o fim do celibato. O vaticanista Sandro Magister contou em seu blog que Halber ficou muito, mas muito irado com a escolha de Dom Leonard, que não estava na lista de 3 nomes que ele, como núncio na Bélgica, tinha enviado para Roma. O fato é que Bento XVI, tendo conhecimento dos graves problemas existentes em Bruxelas, sob a administração de Daniels, nomeou Dom Leonard justamente para estancá-los, especialmente porque era uma das dioceses mais abaladas por denúncias de pedofilia no clero. Em 2010, houve uma crise diplomática entre o Vaticano e o governo da Bélgica. Por conta dessas denúncias, policiais chegaram a revistar a casa do cardeal Daniels em busca de documentos relacionados a abusos sexuais. Chegaram inclusive a procurar material a respeito dos crimes cometidos em 2 tumbas, na cripta da Catedral Saint-Rambu, em Malines. Em abril daquele ano, Bento XVI aceitou a renúncia do ex-bispo de Bruges, Roger Joseph van Geloof, que lhe enviou uma carta assumindo que durante muitos anos ele havia cometido abusos sexuais com uma criança, seu próprio sobrinho, Chris Verdwin van Geloof, que ele teve relações sexuais com o menino dos 5 aos 18 anos. Roger Joseph van Geloof confessou isso publicamente, dizendo que apenas masturbava a criança, mas que nunca chegaram às vias de fato, foi o que ele disse. Mas aqueles abusos ocorreram várias vezes por vários anos sem que Daniels tivesse tomado providências. E também dos outros casos que chocaram a opinião pública. Mais de 500 pessoas testemunharam ter sido vítimas de abusos sexuais na Bélgica, o que levou a igreja, ao final das contas, a ter de pagar pesadas indenizações às famílias das vítimas.
num total de aproximadamente 4,13 milhões de euros. As posições públicas de Daniels sobre aborto, eutanásia e homossexualidade eram sempre ambíguas e controversas. Com isso, recaiu sobre Daniels também a suspeita de que ele sabia e acobertava Van Geeloof. E então Bento XVI recusou nomear Joseph de Kessel, que só seria depois nomeado em 2015 por Francisco, mas Bento XVI não o nomeou e ainda ordenou, em novembro de 2010, que fosse feita uma investigação sobre Van Geeloof, o que o obrigou a deixar a arquidiocese. Por isso Halber e Van Geeloof odiaram Bento XVI, que passou a ser mais odiado ainda por Godfried Daniels. Há muitos anos, Daniels fazia parte de um clube secreto de cardeais que se opunham a Joseph Ratzinger. Ele próprio contou a seus biógrafos, Junger, Matt Penning e Karen Schalkens, numa entrevista à VTM News, que esse grupo seleto de prelados do alto escalão atuou, como diz o próprio Daniels, atuou como um clube no estilo máfia que tinha o nome de St. Gallen, trabalhando por uma estratégia para eleger um papa que fosse capaz de uma reforma drástica da igreja, como queria o cardeal jesuíta Carlo Maria Martini. O próprio Daniels confessou isso na entrevista que deu. As reuniões de St. Gallen, na Suíça, começaram a ser realizadas por Martini em 1996. Daniels passou a integrar o grupo somente em 1999, junto com Adrian Van Leeuwen, Walter Kasper, Karl Lehmann, Basie Hume, Achille Silvestrini e outros. Aqueles encontros em segredo eram considerados por eles assim como uma espécie de férias espirituais, onde não apenas discutiram a situação da igreja após o Concílio Vaticano II, mas o que deveriam fazer para efetuar as medidas revolucionárias que queriam para a igreja. Em meio aos debates, eles perguntavam o que viria depois de João Paulo II, quem assumiria, como eles poderiam influenciar no conclave para garantir realmente a emergência de um modernista. Martini chegou a ser cotado como um forte papado em 1998, mas no conclave de 2005, o que eles conseguiram fazer foram 40 votos para um outro jesuíta, o latino-americano Jorge Mário Bergoglio.